Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai curtir mais esses 20 minutinhos de aula do Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Gus e agora, olha só, vamos retomar, né? A gente está numa onda agora nessas últimas aulas de falar de clima. Só que, para você continuar estudando clima, você vai se deparar com um tipo de gráfico que é específico das análises de clima, que é o climograma. E o climograma, em qualquer tipo climático que vai aparecer na sua frente, ele vai aparecer aí, né, demonstrando qual é o tipo de clima. Então é muito importante que você saiba ler esse tipo de gráfico, entendeu? Bom, você vai reparar, na aula 30, a gente vai começar a estudar os domínios climáticos do mundo. Para cada domínio vai ter um climograma representando aquele domínio. Tranquilo? Agora, vamos entender então como é que funciona esse gráfico. Primeira coisa, vamos entender que ele é um gráfico que, na verdade, ele vale por 2. Por quê? Porque no mesmo gráfico você tem o que seria o primeiro gráfico aqui, de temperatura por tempo, e junto, anexo na mesma estrutura, um outro gráfico 2, que é de precipitação por tempo. Então, é como se eu fizesse 2 gráficos daqueles do tipo sistema XY. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura por tempo, e o outro seria precipitação por tempo. Só que ao invés de eu ter 2 gráficos, né, com 2 elementos aí em cada um, eu vou mesclar uma vez que um dos elementos é o mesmo. Então isso facilita o olhar e você consegue, na verdade, sobrepor os gráficos. Tranquilo? Então existem regras internacionais, né, para que as pessoas saibam ler os gráficos de climograma. Bom, primeira coisa, vamos entender os elementos do climograma. No climograma você tem, né, como eu já falei, temperatura num eixo, precipitação no outro eixo. Vamos só resgatar uma coisa. Quando você fala em precipitação, tem gente que acha que isso é um palavrão, né, que não sabe exatamente o que significa. Mas é muito tranquilo, galera. Precipitação, você vai lembrar sempre de chuva, mas nem sempre. Por quê? Quando a gente fala em precipitação, você está falando de alguma maneira, a umidade que está na atmosfera, ela descendo sobre a superfície da Terra. Geralmente é chuva, tá? Mas pode ser outra coisa. Por exemplo, se cai, sabe aquelas pedrinhas de gelo que começam a cair assim com chuva forte, né? Granizo. Então, granizo também é precipitação, não é água congelada caindo? Perfeito, né? Percebe o seguinte, que precipitação tem a ver com umidade, com água da atmosfera vindo para a Terra. Outra coisa que também é precipitação, e você vai reparar em alguns gráficos de climograma, em alguns determinados climas que você vai analisar, que a precipitação está alta no momento que a temperatura está baixa. Como que pode a água estar caindo, chuva caindo forte, no momento que a temperatura está abaixo de 0? A água congela, minha gente. Portanto, precipitação pode ser neve também, né? Então, determinados momentos aí, né, em climas específicos polares ou subpolares ou coisa assim, você vai ver que precipitação não vai ser chuva, vai ser neve, por exemplo, né? Então, uma nevasca que chegou lá e vai estar marcando alta precipitação no momento de baixa temperatura, ok? Então, precipitação tem a ver com umidade e aqui desse lado, temperatura. Percebe? São os 2 elementos fundamentais do clima, né? Umidade e temperatura. E para não confundir a cabeça da galera, né, quais que são aí, né, qual que é o protocolo, como que internacionalmente a gente coloca cada um desses elementos nesse gráfico. Temperatura sempre vai estar representada por uma curva, uma curvinha, que é essa aqui, ó. E a precipitação, ela sempre vai estar representada por uma coluna. E essa coluna ela é disposta mês a mês, entendeu? Então, o que geralmente vai aparecer aqui? Uma média mensal. Então, vamos imaginar que nos 30 dias de um determinado mês, fez, sei lá, um calor pra caramba durante 20 dias. Lá, batendo os 35 graus.
Mas teve lá alguns dias lá, especialmente final de semana, né? Que é quando você se apronta para ir pra praia, aí faz frio e chove. Aí chega segunda-feira, tá aquela fila de gente subindo a serra, e aí você vê o sol abrindo, né? Pra segunda-feira tá tostando dentro do escritório. Então, naqueles finais de semana, né, fez frio. Então, o que você vai pegar? Bom, você vai tirar uma média da temperatura do mês inteiro, e aquela média vai dar um ponto na curva de temperatura. E você vai pegar também, né, a média de chuva ou precipitação aqui. Então você vai pegar um mês inteiro, né, quando que choveu mais ou choveu menos, e geralmente vai chover no final de semana, que é aquele dia que você quer ir para a praia, né? Você vai pegar a média e da média você vai chegar num número de precipitação. Tranquilo? Então, coluna representa uma média mensal, né? E a curva aqui, cada ponto da curva, vai estar representando aí também uma média mensal de temperatura. Beleza? Agora, vamos falar dessas passagens dos meses aí, porque nos diferentes lugares do planeta você tem, né, marcações de climas diferentes. Mas pro climograma é importante você sacar principalmente a diferença entre o hemisfério sul e hemisfério norte. Por quê? Porque as estações do ano são invertidas nos dois hemisférios. Ó, vamos reparar aqui, ó, né, coloquei o sul para cima só para confundir mesmo, né? Na real, não. Fiz porque a gente está aqui no hemisfério sul, então acho que para a gente é mais importante. Bom, vamos relembrar por que é invertido esse trem, né? Bom, imagina aqui o planeta Terra, tá? E o eixo, né? O eixo de rotação do planeta. Como o planeta ele tem um eixo que é relativamente mais inclinado, o que acontece? Acontece que durante 6 meses do ano, o Sol está batendo mais no hemisfério sul. Só que o planeta ele não faz assim com o eixo em relação ao Sol. Ele faz assim, ó. Então, conforme ele vai girando, né, no movimento da translação, que é aquela volta que o planeta faz no entorno do Sol, nos próximos 6 meses, o hemisfério norte fica mais próximo do Sol. Então, sempre as estações do ano elas serão invertidas entre os hemisférios. Pode reparar, né? Quando você está lá se preparando para o seu Natal, né? 25 de dezembro. Aí, olha que coisa bizarra, né? A gente no Brasil tem umas manias de copiar coisa do estrangeiro que é uma coisa louca. Aí imagina você, sei lá, imagina você aí do Nordeste, né? Aquele sol a pico assim de dezembro, 40 graus na sombra, e aí você vai fazer o enfeite do Natal. Aí você compra uma arvorezinha, que é uma conífera. Cara, essa árvore, na natureza, ela nunca vai resistir ao clima do Nordeste. Nem de São Paulo, mais ou menos, ela resiste, né? Aí você compra uma conífera e enche de algodão. Ah, cara, isso é muito brega, né? Porque a gente tenta imitar, né, um clima que não é nosso. Para uma festa que, enfim, né, que a gente representa de uma maneira que não é a nossa. Mas tá lá, né? Dezembrão, sol a pico, aí você põe uma conífera cheia de algodão para representar o inverno. Poxa, né? Sinal é que você precisa estudar geografia. Porque se você estudar geografia, você para de fazer essa coisa bizarra. Por quê? Então vamos voltar aí para a questão, né, do eixo de inclinação da Terra, né, e o que isso vai gerar. Bom, olha só, né, se a Terra tem, né, essa inclinaçãozinha, né, o que vai acontecer? O Sol vai bater mais, né, durante uma metade do ano no hemisfério sul e depois vai bater mais na outra metade do ano no hemisfério norte. Por isso, né, é daí que vem a explicação das estações serem invertidas, né, no hemisfério sul e norte. Então, quando a gente está no nosso verão, que começa em dezembro, né, e que vai durar até, né, eu vou colocar por mês, tá? Até o final de fevereiro, né, eles, lá no hemisfério norte, estão começando o inverno deles, entendeu? Bom,
Mas professor, quando exatamente é que começa, né, uma estação, termina outra? Olha, vou te dar uma dica, né? A partir dessa dica, você faz sempre a contagem de 3 meses. Lembra que em 2012 ia acabar o mundo? Tá. Lembra da história do calendário Maia, né? Que os caras tinham uma contagem que ia até 2012. Saiu até filme sobre esse trem, né? Então, 2012 ia acabar o mundo e ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Né? Teve gente que se programou para fazer as baladas da vida até o dia 20 de dezembro de 2012. Aí rola aquela ressaca moral depois no dia 22, porque não acabou o mundo, né? E aí deu merda, né? Bom, olha só, a questão do calendário Maia é a dica para você reparar, né, uma mudança de estação. Então, guarda essa informação. Sempre as estações elas vão mudar próximo do dia 21, entre o dia 20 ou 22 de algum mês. No caso, o nosso verão ou inverno lá do hemisfério norte, geralmente muda no dia 21 ou 22 de dezembro. E aí você faz a contagem de 3 meses. Então, vou estipular aqui dezembro como verão, e aí fica janeiro, fevereiro. Então, na real, quando que muda a estação? Em março, né? Em março tem aí, pra gente, o fim do verão e o começo do outono. Geralmente, pelo dia 21, 22 de março. Aliás, olha só, não é à toa, né, que na letra, pega aquela letra daquela música da Bossa Nova. As águas de março fechando o verão, né? Então é março que está acabando o verão ali, beleza? Bom, e a gente vai falar das águas de março daqui a pouco, olha só, né? Da precipitação. E aí muda a estação do ano, e é claro, em cada região do mundo, essa coisa da estação do ano, ela vai aparecer mais ou menos, né? Mas o gráfico aqui, o climograma, ele vai te mostrar por que em determinado lugar, né, a estação ela é bem marcada ou não. Tranquilo? Bom, mas beleza. Por que eu estou enfatizando bastante essa questão do hemisfério? Porque, veja bem, vamos começar a analisar o nosso gráfico que está aqui de exemplo. E você vai ver que, pelo gráfico, você sabe a posição do lugar que eu estou representando. Olha só, vou pegar pela curva de temperatura. Minha curva de temperatura, ela tem um pico mais alto, né? Então, aqui nos meses que são o meu verão. Agora, estou falando do meu verão aqui, hemisfério sul. Olha, repara bem. Se esse pico de temperatura tivesse aqui, nesse ponto, significava o quê? Significava que, olha o verão aqui, que o verão seria do hemisfério norte. Tranquilo? Então, essa curva, do jeito que a gente representou aqui, para criar um exemplo, ela marca um lugar do hemisfério sul. Deu para sacar essa diferença? Senão a curva ela seria invertida. Aqui no mês de dezembro, você ia ter o período mais frio e não o período mais quente. Ok? Bom, outra coisa. Vamos pegar um exemplo daquela outra aula que a gente já fez, né? Aquela coisa lá, uma aula de clima também. Não me lembro qual foi agora. Foi uma lá atrás. Que a gente fez o desenho das panelinhas. Vamos resgatar aí a história da panelinha. Né? Vou fazer aqui. Olha só, 2 panelinhas com água e aí uma eu liguei o fogo embaixo, a outra não tem fogo. O que vai acontecer? Essa que está com fogo, a água vai esquentar. O que vai acontecer aqui? Vai gerar vapor d'água subindo, formando condensação de água na atmosfera em cima da panelinha. E essa aqui não vai subir tanto vapor não, porque a água aqui embaixo está fria. O que a gente lembra dessa história aqui? Que onde você tem mais calor, geralmente você tem mais precipitação, né? Mais condensação de umidade na atmosfera que depois vira chuva também. Então, não é à toa que nos lugares mais quentes do planeta, você também tem mais precipitação, mais umidade na atmosfera. Então, aqui é um exemplo. Mas esse exemplo, ele está na realidade de algum lugar. Então, olha só.
pego aqui o meu verão. No meu verão, que tem o pico de temperatura, eu tenho também pico de precipitação, né? Esse é um clima que existe, depois a gente fala sobre ele. Então, aqui eu tenho mais precipitação e conforme vai acabando o verão, né, o número de chuvas vai diminuindo. Quer dizer, o volume de chuva, né, a quantidade de chuva em milímetros aqui de água vai diminuindo. Repara, aí faz sentido a história lá da música da Bossa Nova. São as águas de março fechando o verão. Por quê? Março aqui vai acabar o verão e aí vai começar a diminuir, né, o volume de chuva. Né, as águas de março fechando o verão para começar o quê? O nosso outono. Né? Um momento aí que vai diminuir o número de chuvas. E por que vai diminuir? Porque vai diminuir também a temperatura. A temperatura vai cair até chegar no que seria o nosso inverno, né? Tô falando nosso aqui, eu tô falando a partir de São Paulo, tá? E aí chega num período, né, aqui que seria o nosso inverno, né? Então junho, julho e agosto, é que eu tenho menos temperatura e menos precipitação. E depois começa tudo de novo. Com a primavera, começa a esquentar, começando a esquentar, começa a chover mais também, e chega no verão e segue com o ciclo eterno aí, né, de temperatura e umidade. Bom, estou falando a partir de uma realidade paulistana. Por quê? Porque esse gráfico que eu coloquei aqui, ele representa um clima tropical. Né? Clima tropical, mas na próxima aula a gente vai falar mais dos tipos de clima. Mas aqui, já aproveitando o exemplo, você tem o quê? No clima tropical, você tem marcado, bem definido, 2 tipos de estações do ano no ano. Apesar de existirem as 4 no calendário, você tem bem marcado um verão quente e chuvoso e o inverno que é frio e seco. Sacou como é que é? Então, olha só. Como é que eu vejo que é chuvoso? Porque eu tenho aqui a coluninha de precipitação que é mais alta, né? Então, marcando aí próximo dos 200 milímetros aí no mês, né? Uma média mensal. E a temperatura por volta de 30 para cima. Então, verão quente, né? E chuvoso. E o inverno? Inverno seco, com as colunas pequenas aqui, e mais frio, porque olha só, a temperatura beirando ali a 10 graus, que para São Paulo é uma média mensal fria, né? É claro que para a galera do sul, isso aí os caras estão de camiseta, né? Tranquilo, tal, eles nem fecharam a janela ainda com 10 graus. Mas pra gente já tem, né, cara se sentindo na Europa aqui, de edredom na rua, né, em São Paulo. Bom, então deu para sacar mais ou menos qual que é a dinâmica do gráfico? Beleza? Você vai ver como esse gráfico vai se repetir nos seus estudos de clima, galera. Beleza, gente? Bom, ficamos por aqui. Essa aula é um pouco mais curtinha, mas ela vai te preparar para as aulas que vêm na sequência, que são de domínios climáticos do mundo. Tudo bem? Aquele abraço.